Olá, David Avar e em nome da plataforma ODS Local, venho-vos apresentar os principais resultados do último relatório sobre o estado dos ODS em Portugal. O que nos dizem os indicadores municipais da plataforma ODS Local. A título de enquadramento, a plataforma ODS Local tem como missão uma mobilização abrangente dos decisores e técnicos municipais e da sociedade civil para os ODS. Está assente numa ferramenta de monitorização que chamamos Portal ODS Local, que faz a monitorização de indicadores, o mapeamento de boas práticas e o mapeamento de projetos locais. Este relatório é sobre os indicadores que temos para cada um dos 308 municípios de Portugal. Os indicadores, à data do relatório, eram 143 indicadores de referência. São indicadores que obedecem a uma série de critérios, como haver a informação desagregada à escala local, estar para a maior parte dos 308 municípios, estarem alinhados com os indicadores propostos pela Agenda 2030 e que, na data deste relatório, eram 143 indicadores de referência, que cobriam 76 das 119 metas consideradas para Portugal. Portanto, das 169 propostas pela Agenda 2030, a plataforma ODS Local considera 119, dos quais neste relatório 76 estavam cobertas por indicadores. Estas metas estão agrupadas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de forma diferente, que, apesar de não ser oficial, também podem ser agrupados pelas 5 dimensões: planeta, pessoas, prosperidade, parcerias e paz. O relatório é, de certa forma, dinâmico porque vai desde a escala mais detalhada e complexa dos indicadores para a escala mais simples das dimensões, para uma comunicação um pouco mais eficiente. Este é o estado geral da cobertura de indicadores, da distribuição dos indicadores pelos vários 17 ODS. A azul temos o número de indicadores, portanto vemos ODS como o ODS 3, Saúde e Qualidade, que tem 17 indicadores, tal como o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e outro tipo de ODS, como o ODS 12, que apenas tem 4 indicadores de monitorização. Por outro lado, a cinzento, podemos ver o número de metas cobertas e a preto, a percentagem das metas cobertas. Como podemos ver, o ODS 1 tem 100% das metas cobertas, tal como o ODS 7 das energias renováveis e acessíveis e o ODS 13 da ação climática. Portanto, há uma distribuição diversificada e, portanto, a realidade não é perfeita, não temos todas as 100% das metas monitorizadas e isto deve ser tido em conta quando analisados os resultados. Por outro lado, as fontes de informação são sobretudo o Instituto Nacional de Estatística, que temos 119 indicadores, seguido da Direção-Geral do Território, com 15 indicadores, e outras fontes de informação. Também importa salientar que a análise não é feita pelos valores observados de um dado indicador. Temos aqui um indicador hipotético que desde 2015 tem evoluído desta forma até ao valor mais recente e estes dados são confrontados com um referencial. O referencial dado pelo valor base, sobretudo tendo em conta os valores de referência em 2015, e um valor meta, que é aquele valor que queremos atingir em 2030. Este valor meta é definido segundo diversos critérios. O principal, ou o prioritário, é quando existe um dado plano ou programa internacional ou nacional que propõe uma meta concreta para 2030, então esse é tido como o critério para a definição do valor meta. Nem sempre, ou muitas vezes, não existem planos que definam esses valores metas, pelo que 68% das vezes foi considerado o critério C, que é um critério que tem em conta o percentil 95 dos valores para 2015. Ou seja, sabemos que em 2015 5% dos municípios já tinham atingido esse valor, 95% ainda não, pelo que é considerado uma meta, por um lado, ambiciosa, mas por outro, realística. Então a avaliação é feita a dois níveis. Por um lado, o desempenho, a distância à meta, que é dividida nestas 4 classes. Portanto, neste caso, o valor de 2024 está dentro desta classe que indica que tem tido um desempenho positivo. Ou seja, é superior ao valor base, mas ainda não alcançou
o valor meta. Por outro lado, uma análise da tendência que é dada por uma regressão linear e o ponto de interseção em 2030. Portanto, tendo em conta que a evolução observada de um dado indicador, se esta se mantiver, onde é que estará, qual será a sua dinâmica, qual será a evolução da sua tendência. Para este indicador hipotético, pode-se dizer que há uma dinâmica positiva, mas não irá alcançar o valor meta. Como neste gráfico fazemos uma correlação entre, portanto, estes dois tipos de avaliação. Por um lado a dinâmica, por outro o desempenho. E como podemos ver, existe uma correlação quase linear, positiva, o que quer dizer que quando os municípios estão muito bons nos ODS, ou seja, estão perto de atingirem metas, têm um bom desempenho, também indica que tem havido, está correlacionado com um desempenho muito positivo. Ou seja, o ODS 4, Educação de Qualidade, e no ODS 14, Proteger a Vida Marinha, em média, os municípios estão muito próximos de alcançar as metas, têm um excelente desempenho e, por outro lado, têm tido uma excelente dinâmica, a evolução da tendência. Pelo que, na maior parte do relatório, é usado apenas o desempenho, a avaliação do desempenho para a simplificação da análise. Por outro lado, vemos aqui que das mais de 20 mil correlações positivas entre todos os indicadores, cerca de 5 mil são estatisticamente significativas, ou seja, existe uma relação muito grande entre esses indicadores, o que quer dizer que quando um dado indicador é positivo para a maior parte dos municípios, também é positivo ou é negativo para outro tipo de indicadores. Existe esta correlação. E podemos ver, agrupando em classes, que cerca de 35 dos indicadores correlacionam-se positivamente, a verde, com 1 a 5 indicadores. E cerca de 32 negativamente com 1 a 5. E estas classes diminuem desta forma, o que nos indica que a maior parte dos indicadores correlacionam-se com outros tantos, até cerca de 20 indicadores. Portanto, existe uma relação estatística entre os indicadores, mas não é total, o que nos possibilita ou dá-nos conforto para avançar com esta análise de correlações. Então, o relatório está dividido em 4 grandes capítulos de resultados. O primeiro, e possivelmente o mais importante, a análise de qual o progresso dos ODS em Portugal. Ou seja, tendo em conta estes indicadores, em que ODS têm havido um maior desempenho ou, por outro lado, um pior desempenho. Este gráfico tenta mimetizar uma pista de corrida em tartan, mostra várias coisas. Por um lado, o ponto de partida, em 2015, para os vários 17 ODS, onde estamos, o ano 2024, portanto, um pouco mais a metade do período proposto pela Agenda 2030, e os tais valores a meta em 2030. E dá-nos 3 informações. Por um lado, a distância à meta. Vemos que aqui o ODS 4 é o que está mais próximo de atingir a meta em comparação com os restantes. E vemos também que seguido do ODS 14, Proteger a Vida Marinha, e o ODS 6, Água Potável e Saneamento. Em média, os indicadores estão a mais de metade, o pelotão está a mais de metade do caminho. E temos aqui, na cauda desta corrida, o ODS 13, Ação Climática, e o ODS 2, Erradicar a Fome e Promover a Agricultura Sustentável. Se a tendência se mantiver, os pontos negros mostram onde é que, para cada ODS, estará em 2030. Ou seja, este gráfico resume, vemos que a maior parte dos ODS terão um progresso positivo, portanto, quando comparativamente com o atual. Alguns não terão um progresso significativo e 2 mostram-nos alguma preocupação, o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e o ODS 12, Produção e Consumo Sustentável, que, se a evolução da tendência se mantiver, terão um retrocesso. Como se pode ver aqui, o círculo negro está atrás da situação atual. Em título de resumo, esta infografia mostra, então, precisamente o que acabámos de referir, que temos o ODS 4, Educação de Qualidade, na camisola amarela, o ODS 13 em último, portanto, bem atrás de onde devia estar se tivesse uma progressão média, o ODS 13 é da ação climática, e o restante pelotão aqui no meio, e o tamanho dos ícones é dado pelo número de indicadores, portanto, é um indicador de confiança nestes resultados.
O segundo capítulo de resultados foi sobre quais as disparidades territoriais. Até agora vimos os valores médios, mas será que há diferenças quando analisando ou comparando os territórios? E o que podemos ver aqui é o mesmo gráfico, mas agora cada bola representa uma das 7 regiões de Portugal, NUTS 2, e como podemos ver, apesar dos valores médios eram bem mais simples, conseguimos perceber que existe uma dispersão para cada um dos ODS bastante diversa e, portanto, deve ser analisada com os valores médios com algum cuidado. Não vamos entrar em detalhe, mas este tipo de análise pode ser feita para cada uma das regiões e agora aqui dado do lado direito, em cada uma das regiões, as NUTS 3, as sub-regiões, a dispersão, e do lado esquerdo, estas regiões, temos aqui os vários municípios para cada região. E, portanto, a grande conclusão é que o território de Portugal pode ser analisado em termos médios, mas convém analisar cada região para perceber esta dispersão e estas disparidades territoriais. Esta infografia resume um pouco os ODS onde cada região se destaca, ou seja, do ponto de vista de comparativo entre ODS, mas também comparativo entre regiões. E podemos aqui ver que existe uma diversidade também do ponto de vista dos ODS, onde cada região tem tido um maior destaque nestas duas perspectivas. O terceiro capítulo está associado às interligações entre os ODS, ou seja, mostrei-vos que existem bastantes correlações estatisticamente significativas entre os vários indicadores e, portanto, aqui tentámos explorar quais são estas interligações. Ou seja, quando um dado ODS ou um dado indicador tende a evoluir ou ter um desempenho positivo, será que este influencia ou não outro tipo de indicadores? Obviamente que pressupõe aqui uma causalidade, ou seja, existe uma causa e efeito entre indicadores, que não foi efetuada uma análise exaustiva a esse nível, mas foram abordadas de forma mais ou menos superficial. Os resultados podem ser sistematizados nesta matriz de correlação. O que vemos aqui é a confrontação entre pares de ODS, onde na parte superior da matriz vemos se tendencialmente a correlação entre ODS é positiva, a verde, ou é negativa, a vermelho, e a dimensão do círculo mostra a força dessa correlação, de certa forma a confiança que temos. E, portanto, a título de exemplo, vemos que aqui o ODS 14, proteger a vida marinha, tem uma correlação muito positiva com o ODS 6, água limpa e saneamento. Em oposição, o ODS 11 tem uma correlação negativa muito significativa com o ODS 7 de energias renováveis. A mesma análise entre pares pode ser feita do ponto de vista de proporção de indicadores. Portanto, este gráfico circular mostra 100% das correlações estatisticamente significativas entre pares de ODS e podemos ver a proporção, se a proporção é maior, é mais positiva ou mais negativa. Vemos aqui que, obviamente, que na linha central é entre os indicadores do mesmo ODS, portanto, o ODS 14, todos os indicadores do ODS 14, proteger a vida marinha, têm uma correlação positiva entre eles, mas podemos ver que existem outros, como por exemplo aqui entre o ODS 10, reduzir as desigualdades, que alguns dos indicadores do próprio ODS têm uma correlação negativa entre eles. Ou seja, quando um indicador melhora, quando os municípios são melhores num dado indicador, são piores noutro dado indicador do mesmo ODS. E esta análise pode ser feita de forma muito detalhada e até exaustiva, foi feita no relatório, para os vários pares dos ODS. Outra forma de mostrar o resultado é este diagrama de rede ou teia dos ODS, que nos dá 3 informações. Por um lado, a posição espacial. Podemos ver aqui grupos de ODS. E são agrupados por semelhança. Ou seja, onde tendencialmente os indicadores estão melhores ou piores para um dado ODS. Outra informação relevante é o tamanho do ícone, que é dado pela força do somatório das correlações. De certa forma, um indicador da influência desse ODS. E a terceira informação é a cor das relações. A verde quando elas são positivas, a vermelha quando as relações entre dois ODS são negativas. De forma muito simplificada, temos este gráfico que nos ordena de ordem descendente pelo grau de influência destas correlações. Ou seja, vemos que no topo temos o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas, onde tem um total de correlações estatisticamente significativas muito positivas e tendencialmente
positivas, porque vemos que esta barra é maior do que esta. Este padrão é liderado pelo ODS 9, seguido do ODS 1, erradicar a pobreza, depois o ODS 10, reduzir as desigualdades, e o ODS 3, saúde e qualidade, bem como aqui o ODS 8, trabalho digno e crescimento económico. Em oposição, portanto, pela negativa, temos o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, aquele que tem mais correlações negativas com os restantes ODS, seguidos do ODS 15, proteger a vida terrestre, e o ODS 2, erradicar a fome e promover a agricultura sustentável. De forma muito resumida, esta infografia, portanto, as principais sinergias são dadas pelos ODS ligados à dimensão da prosperidade, o 9, indústria e inovação, o 8, trabalho digno e crescimento económico, e o 10, reduzir as desigualdades, e 2 ODS da dimensão pessoas, o 1, erradicar a pobreza, e o 3, saúde e qualidade. Estes ODS devem ser, porventura, promovidos, dados estes efeitos colaterais positivos. Em oposição ao nível dos compromissos, ou trade-offs, temos o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 15, proteger a vida terrestre, e o 2, erradicar a fome e promover a agricultura sustentável, onde é dado um alerta porque é preciso ter alguma atenção neste balanço que, quando se aposta nestas dimensões ligadas ao ambiente, às pessoas, portanto, ao planeta, às pessoas e à prosperidade, pode haver um trade-off, um compromisso com os restantes ODS. Portanto, alguma cautela. O quarto e último capítulo de resultados foi sobre como situar os ODS, ou seja, sabemos que o contexto de cada município importa quando analisamos o progresso para esse ODS. Este foi um capítulo exploratório, onde tentámos pegar em um indicador bandeira por cada uma das dimensões. Portanto, para a dimensão ambiental temos a proporção de território industrializado, para a social a densidade populacional, ou seja, a proximidade física, para a dimensão económica, para a componente económica, o PIB per capita de cada município, e para a componente cultural, a proporção de residentes com pelo menos o ensino secundário, ou seja, um indicador de educação da população, no pressuposto que este contribui para a paz e para a prosperidade, portanto, uma cultura de paz e prosperidade. É uma tabela complexa, não vou entrar aqui em detalhes, mas o que podemos ver num outro gráfico é que agora as dimensões estão aqui, a ambiental neste eixo para a esquerda, o social direita, económica superior, cultural inferior, e para cada ODS temos então a correlação, a verde quando é positiva, a vermelho quando é negativa. Quanto mais comprida, maior a correlação, mais curta, menor a correlação. E, portanto, o que se destaca é que na maior parte dos ODS existe uma correlação muito positiva, ou seja, municípios com um melhor contexto ambiental, social, económico e cultural tendem a estar melhor nestes vários ODS. A exceção vai para 3 ODS, o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, o 15, proteger a vida terrestre, e o 2, erradicar a fome e promover a agricultura sustentável, onde existe uma relação negativa. Ou seja, esta infografia tenta resumir aquilo que acabei de dizer, ou seja, temos poucos ODS com uma relação negativa com as várias componentes de desenvolvimento sustentável, a maior parte uma relação positiva, mas o que vemos é que o contexto importa e, portanto, situar os ODS em cada território é importante, pelo que corrobora, em certa medida, a ideia que a plataforma tem de não criar um ranking de qual o município melhor ou pior, porque o ponto de partida e o contexto são bastante diversos e, em última análise, não seria justo e até potencialmente errado. Em nome da plataforma, muito obrigado, espero que tenha sido útil, mas para uma análise mais detalhada, aconselhamos a ler o relatório que está disponível em odslocal.pt.